Truman Burbank é um astro, um homem assistido e adorado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Tudo isso seria maravilhoso se não fosse por um detalhe: ele não sabe disso. Desde que nasceu, sua vida foi televisionada e escrutinizada por indivíduos que não perdem um episódio sequer do cotidiano aparentemente banal de um sujeito que toma aquela ficção como sua realidade. Sua existência funciona como se fosse um palco. Para o programa de televisão ser possível, um estúdio grande o suficiente para ser visto até da Lua foi construído para simular uma realidade, para que os espectadores e principalmente Truman fossem envolvidos por uma ilusão. Já nos primeiros minutos de filme, no entanto, os pilares que seguram aquele mundo começam a cair. Neste caso, literalmente, quando um objeto pertencente ao estúdio despenca do céu. A partir do ocorrido, Truman volta à sua rotina, mas com um diferencial. Ele começa a questionar a natureza de sua própria existência, através da estranheza daquele evento. Todos que ele considerava amigos e familiares são na verdade atores, que estão lá não só para tornar aquele mundo palpável, como também para mantê-lo preso naquela realidade. Truman não está totalmente satisfeito com aquela vida, demonstrando interesse em ir além da existência que levava quando revela seu desejo de visitar Fiji. Após uma série de eventos, descobre que ele está dentro de um reality show comandado por Christopher, um homem que dedicou praticamente sua vida toda e carreira conduzindo aquele programa. Truman descobre que nunca teve voz ativa em sua própria jornada. Era sempre manipulado e controlado por outros, para o entretenimento alheio. No final, Truman decide pela primeira vez tomar o controle de seu próprio destino nas mãos e deixar para trás um presente familiar, rumo a um futuro desconhecido. O show de Truman aborda de maneira fascinante e contundente os mecanismos da sociedade do espetáculo. O termo foi cunhado pelo filósofo francês Guy Debord em um livro homônimo de 1967 que discute como a sociedade globalizada se valia cada vez mais do culto à imagem e como essa percepção, através de um filtro, acabou por se tornar a compreensão total da realidade. Isso é facilitado graças às mídias de massa, como a televisão, revistas e atualmente a internet e, consequentemente, as redes sociais. Não é à toa que a primeira vez que se vê Truman, sua imagem é produzida por uma câmera diegética, ou seja, a existente dentro do universo do filme. É como se aquela representação contivesse o homem real, não se preocupando com a essência, apenas com o exterior. O que vale é a sua imagem, e não o homem em si. No início do longa, a atriz que interpreta a esposa de Truman diz, durante uma entrevista, que para ela, a vida particular e a pública são iguais, e que sua vida era o show de Truman. Este é o perfeito resumo de como a sociedade do espetáculo funciona. Não há uma separação entre a imagem projetada, vida pública, e a real, a privada. No filme, essa linha é tão tênue que quase se fundem. As ideias de Debord foram bastante fundamentadas pelo conceito de indústria cultural cunhado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheim, no livro Dialética do Esclarecimento, que defende a ideia de que produções culturais e artísticas acabaram se tornando produtos, graças à mentalidade capitalista de atrelar valor monetário a qualquer manifestação ligada à cultura e artes. E podem ser fabricados e reproduzidos tantas vezes que acabam por perder a sua alma e sua identidade. O programa produzido em torno da vida de Truman segue todos esses preceitos. O protagonista, por ter sua vida televisionada, tem sua existência atrelada a algo vendável e para ser consumido pelas massas. Ele acaba por se transformar em commodity, quase uma matéria-prima a ser produzida em larga escala e estocada assim que perca o valor de entretenimento. Este processo é desumanizador, uma vez que encara Truman como um objeto a ser explorado e consumido, e o que é pior, sem que ele saiba e permita. Mas nada disso seria possível sem a participação do público, que apenas alimenta esse sistema, pois o que importa para os criadores do show é a audiência, e não um homem cuja exploração torna tudo aquilo possível. Para Debord, o espetáculo é a afirmação de toda a vida humana, ou seja, a vida social como mera aparência. O que importa para o público no final das contas é assistir a vida de uma pessoa através da imagem manipulada e projetada através de um veículo midiático de massa, a imitação de uma vida sob uma narrativa vendida como verdade. A realidade de Truman é, para Debord, invadida pela contemplação do espetáculo. Os produtores do show, e consequentemente o público, esquecem que Truman também é um ser humano, e assim como eles, merece ser tratado com respeito e ter suas escolhas e vontade própria respeitadas. Assistir o desenrolar da vida de Truman é tentador para a plateia, pois ele é um homem comum, portanto é fácil projetarem a sua própria individualidade nele. O público, no fundo, não está sintonizado para assistir Truman, e sim a si mesmos, imaginando como seria estar no lugar daquele homem. Durante o filme, é possível ver os atores dentro do show, olhando para a câmera, fazendo propaganda de objetos domésticos, cerveja, entre outros bens, em uma brilhante utilização da quebra da quarta parede, ligando o entretenimento ao consumo, e reforçando ainda mais a ideia da transformação da arte em algo vendável. O mais fascinante na forma como este recurso é empregado neste filme é que eles ocorrem quando um personagem está conversando com Truman, o fazendo acreditar que está ocorrendo um diálogo entre eles, quando na verdade estão falando com os espectadores do show e os incentivando a consumir determinadas marcas. Até a casa do protagonista,
vende o estilo de vida imposto pelo sonho americano, com a ideia de felicidade e realização pessoal atrelada a cercas brancas, uma casa no subúrbio, uma bela esposa e um emprego que exige terno e gravata. Os penteados e roupas, usadas por Meryl Burbank, mulher do personagem título, assim como a arquitetura das residências de seu bairro, remetem à década de 1950, período que marcou o pós-guerra dos Estados Unidos e significou a reconstrução do país após o conflito e sua expansão econômica. Esta foi considerada a era de ouro do capitalismo. Foi neste tempo que houve uma explosão populacional graças à geração conhecida como Baby Boomers e à passagem de valores tradicionais ligados ao núcleo da família e regidos pelo consumo que foi muito incentivado na população da época para ajudar a economia. Em determinada cena, Truman, Meryl e a mãe dele veem um álbum de fotos que mostram momentos do protagonista desde seus primeiros anos de vida até seu casamento, e afirma estar guardando espaço para as fotos dos netos e revela o desejo de segurá-los antes de morrer. Um bom exemplo das gerações anteriores, quase que impondo e procurando passar adiante os valores com os quais cresceram. Um detalhe interessante presente nessa cena ocorre quando, após ligarem a televisão, o aparelho anuncia que um novo episódio de I Love Lucy, uma famosa sitcom dos anos 1950, será transmitido, conectando o mundo simulado com aquela década. Este é o protótipo de vida ideal vendida para o público. A maior parte dos espectadores do show são pessoas pertencentes à classe trabalhadora, como seguranças, atendentes de bar, entre outros. Ou seja, indivíduos com baixo poder aquisitivo que veem no mundo de Truman um lugar para se projetar e viver, nem que seja por alguns instantes, o sonho americano. As décadas que se seguiram, principalmente as de 1960 e 1970, foram marcadas pela contracultura e a ruptura desses valores, o que acaba por refletir no filme quando Truman se rebela contra o estabelecido para buscar uma identidade própria. Não é à toa que na cena em que tenta fugir em um veleiro, é possível ver as palavras Santa Maria na embarcação, referenciando uma das 3 caravelas que desbravaram os oceanos depois de anos de controle pelo medo no período da Idade Média. O que facilita a identificação do público com o personagem título é que ele teve uma história dentro dos padrões e que não saiu muito dos eixos. Em outras palavras, teve uma infância e juventude comuns. Foi para a faculdade e se casou, uma jornada que muitos espectadores podem ter passado. Portanto, aquele mundo, embora fantasioso, não era inalcançável. A atriz que interpreta a esposa de Truman afirma que o show é um estilo de vida, e se não o é, pelo menos vende a ideia de ser. Da mesma maneira que Truman está preso no programa, esta condição também se estende ao público. Para a Debord, quanto mais contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas dominantes imagens de necessidade, menos ele entende sua própria existência e seus próprios desejos. O mundo criado ao redor de Truman gera e supre ao mesmo tempo a necessidade do espectador. A externalidade do espetáculo, em relação ao homem ativo, aparece no fato de que seus próprios gestos não são mais dele mesmo, mas do outro que os representa para ele. É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar nenhum, porque o espetáculo está em todo lugar. No filme, assim como na vida real, o imagético determina como o sujeito se comporta, ao ponto de perder sua individualidade, ainda mais em um mundo globalizado no qual a internet impera. A ascensão das mídias sociais gerou uma cultura onde o indivíduo, muitas vezes, fabrica uma versão de si mesmo e cria uma narrativa em torno de sua própria vida para angariar seguidores e visibilidade. O longa também faz um interessante uso da metalinguagem. Ele mostra como os mecanismos da produção cinematográfica são utilizados para manipular Truman, mas sobretudo quem o assiste. Em determinada cena, o protagonista reencontra o seu pai, e Christopher, literalmente, dirige aquele momento definindo qual a posição que a câmera deverá estar e qual deve filmar, pedindo menos neblina e solicitando a inserção de música e um close-up. São estratégias pensadas e utilizadas para maximizar a emoção daquele momento. Essa cena é fascinante porque explica como funciona o próprio ato de fazer cinema e quais recursos são utilizados pelos cineastas para provocar emoções genuínas no espectador, mesmo se tratando de uma obra de ficção. Os artistas têm a intenção de estimular o sistema límbico do espectador, a área do cérebro dos seres humanos responsável pelas respostas emocionais, o comportamento e a memória. É a parte que permite que relações interpessoais existam e a vida em sociedade seja possível. Os cineastas, assim como Christopher, sabem que ferramentas utilizar para alcançar essa área, porque sabem atingir os sentidos do espectador, e também quais situações vão provocar a resposta emocional no público. O fenômeno é intrigante, uma vez que o indivíduo chora ou se alegra com situações que, no fundo, sabe que não são reais. A realidade criada por Christoph é um mundo de simulações e simulacros. A diferença é que na primeira, o indivíduo sabe que está sendo enganado, ou que aquilo que está vendo não é real, enquanto que na segunda, essa noção se perde completamente. No longa, o público está no processo de simulação, e o Truman do início se encontra no simulacro. O filme, inclusive, inspirou o nome de uma doença real, denominada popularmente como Síndrome de Truman, na qual o paciente acredita que está vivendo em um filme ou em um reality show, onde todos os outros são atores e são vigiados por câmeras. É possível dizer que quem possui essa condição está no estágio de simulacro. Christoph, logo nas primeiras cenas do longa, afirma que o show não é sempre como Shakespeare, mas é genuíno. Era a vida. Uma colocação mais do que apropriada, uma vez que foi o escritor que disse:
O mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena, e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Todos os personagens do filme estão em um palco. A diferença é que alguns sabem e preferem viver nele, enquanto que outros não possuem este conhecimento e se angustiam por não saberem a real natureza de sua existência. A jornada de Truman, de homem preso em uma realidade fabricada para entreter outros, cujo destino é manipulado por terceiros, para alguém que toma as rédeas de sua vida nas mãos, é incrivelmente satisfatória. A cena final, onde sobe as escadas do estúdio cujo cenário imita o céu até a liberdade, cria uma bela rima temática com o início do filme. Nele, Truman encontra um holofote cujo rótulo traz a palavra Sirius, que é uma das maiores estrelas do sistema solar e a mais brilhante vista a olho nu no céu noturno. É uma metáfora para sua própria condição. Ele é uma das maiores estrelas do planeta, filmado no maior estúdio do mundo, mas assim como as estrelas, está lá para ser observado, não tomar decisões. O que deixa margem para a seguinte pergunta: o ser humano controla seu destino ou é controlado por ele? No caso de Truman, ele pode ser dominado e manipulado por Christoph e sua equipe, vivendo uma realidade artificial, mas possui sentimentos genuínos, como o que sente por Lauren, uma das personagens do show. Assim como na vida real, algumas decisões estão além do nosso controle, mas em outras ocasiões, a possibilidade de escolha existe. Da mesma forma que um objeto proveniente do céu começou seu processo de soltura daquela prisão, foi também o céu que o libertou. No final, Truman tomou sua decisão, fez jus ao seu nome. True Man, literalmente, homem verdadeiro. Ele preferiu viver em uma realidade incerta do que em uma mentira confortável.